pode parar, ficar à vontade, que a gente continua, tá bom? Deus abençoe você. Mas não chore não. Ah, meu Deus, eu vou chorar também, né? Aleluia. Seu Jesus. Era quem escutava melhor, né? Meus irmãos da paz do Senhor. Amém. Eu não estou muito emocionado, né? Eu assumi. É um texto muito conhecido. Muito conhecido. É porque prega, porque não prega. É bom a gente andar no caminho, quando a gente já caminhou, porque é mais difícil a gente se perder ou se tropeçar, não é verdade? Então, eu quero que nós vejamos só a primeira parte A do versículo do livro de Lucas, capítulo 1, e o versículo 37. Parte A do versículo. Eu sei que eu vou superar, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, né? A Bíblia diz que o nosso aniversário ele fica só em derredor, mas quem fica em redor é ele. Aquele que tem poder para dar, para tirar, para levantar, para abater, né, para ferir, para sarar. Lucas 1 e 37, parte A do versículo. Está escrito: porque para Deus nada não, impossível não. Porque para Deus nada é. Porque para Deus nada é. Diga bem forte para sair na gravação. Diga assim: porque para Deus nada é. Todos assim, glorificando a Deus, me empreste seus ouvidos, por gentileza, nesses 5 minutos que meus queridos, quem que não conhece essa história narrada? E dentro da narrativa vai nos trazer o contexto da quebra de silêncio de Deus. E a pior coisa do ser humano é não ouvir a voz de Deus. Eu quero que você não só escuta, mas ouça com atenção essas palavras que eu irei dizer a vocês. A pior tristeza do ser humano não é estar doente. A pior tristeza do ser humano não é ter dinheiro no bolso. A maior tristeza do ser humano não é ter amigo. A maior tristeza do ser humano é não ouvir a voz de Deus. Aleluia! Porque a palavra do Senhor diz que quando Deus fala com o profeta Balaão e diz para ele: não vá, não se misture com Balaque, não faça aliança com ele. A Bíblia diz que Balaque diaconisa fez um compromisso com o profeta Balaão, deu para ele oferta, prata, ouro e roupas. E Balaão deixou de ouvir a Deus para ouvir o homem.
E o que está acontecendo nos nossos dias é pessoas deixando de ouvir a Deus para ouvir o homem. A Bíblia diz que quando Balaão sai para fazer aquilo que Deus não tinha permitido, Deus falou com a jumenta ouviu e obedeceu. Glória. A Bíblia diz que mais na frente Deus vai falar com um homem por nome Jonas. Jonas até escutou, mas não ouviu. A Bíblia diz que quando Jonas ouve a palavra de Deus, era para Jonas ir para Nínive, mas ele foi para Tarsis. A Bíblia diz que Jonas não ouviu a voz de Deus, mas quando Deus falou com o vento assoprou o barco e o vento obedeceu a Deus. A Bíblia diz que quando Deus falou com o ímpio e disse que tem algo errado dentro do barco, a Bíblia diz que o ímpio ouviu, mas Jonas não ouviu. A pior tristeza do homem não é ele não ter saúde. A pior tristeza do homem é ele não ter dinheiro. A pior tristeza do homem é ele não ter amigo. Pastor, o que é? A pior tristeza do homem é ele não ouvir a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus falou com o vento assoprou. A Bíblia diz que Deus falou com o mar se agitou. A Bíblia diz que Deus falou com o peixe ouviu. A Bíblia diz que Deus dá ordem ao peixe, o peixe obedece a ordem. Mas nós, seres humanos, homens errantes, não queremos ouvir e nem obedecer. Deus queridos, é notório que tudo que eu passei e que estou passando, existe uma coisa. Mas antes que acontecesse, eu ouvi a voz de Deus. E todos que me acompanham, que acompanham o nosso trajetório santo, que quando ele acaba, nós nunca tivemos medo da morte. Nós nunca murmuramos e nunca reclamamos. Por quê? Porque quem ouve a voz de Deus não tem dúvida. Eu vou dizer, quem ouve a voz de Deus não tem dúvida. E Deus disse para mim, diga para o pastor Isaías, que eu serei com ele. Diga para o pastor Isaías, que eu serei com ele. Foi Deus que disse, Deus cumpriu. Deus me levou para presidente contra me trouxe, me levou para presidente contra me trouxe. O diagnóstico do homem disse que já era, não tinha mais jeito, acabou por aqui. Devagarzinho, às vezes falava palavra, saiu. Ah, não. Quem ouve a voz de Deus tem sucesso. Quem ouve a voz de Deus fica de pé. Quem ouve a voz de Deus, o ministério não para. Quem ouve a voz de Deus tem sucesso. Sucesso que eu dizer, não é só dinheiro. A Bíblia diz que quando Deus ordena o peixe abre a boca e engole Jonas. Glória a Deus. Vou chegar lá na Maria. A Bíblia diz que o peixe ouviu a voz e obedeceu. Agora quer ver a diferença? Deus agora no livro de Malaquias diz, Malaquias, diga para o povo me adorar, diga para o povo me obedecer, diga, Deus pega um profeta Obadias que é do mesmo tempo e ele diz, olha, diga para esse povo, rasgar o seu coração e não as suas vestes. Sabe por quê? Porque tem pessoas que só têm aparência. Tem pessoas que só têm, olha, maquiagem, mas lá no fundo não é. Aqueles que dizem que são, mas não são. Mas Deus é conhecedor. A Bíblia diz que Ele sonda e esquadrinha
pensamento e coração. A Bíblia diz, no Velho Testamento, que Deus conhece. Agora a Bíblia diz que passa 400 anos. Quantos anos? 400 anos sem Deus falar. Deus não se revela nem por sonho, nem por visão, nem por anjo, e nem usa mais profeta. Será que não tinha ninguém para que Deus pudesse usar? Será que não tinha um anjo no céu para que Deus pudesse enviar? Será que durante 400 anos ninguém sonhava, ou ninguém ouvia para poder sonhar? Sim, mas quando Deus fica em silêncio, não há coisa mais horrível do que você não ouvir a voz de Deus. Irmãos, quando Deus fala, pode ser através de uma árvore. Quando Deus fala, pode ser através de uma árvore. Quando Deus fala, pode ser através de uma criança. Quando Deus fala, pode ser através de um anciano. Quando Deus fala, pode ser através de um animal. Quando Deus fala, pode ser através de um levita ou uma levita. Pode ser através do pecador. Pode ser através de oração. Mas quando Ele fala, Ele cumpre o que Ele disse. Penso eu na minha mulher que cura humana, cheia de pai, principalmente agora, mas penso eu que quando Maria vai buscar água naquele poço, imagino que quando ela se agacha para tragar naquele cântaro, a Bíblia diz que o anjo aparece. O anjo aparece, pastor, eu não estou entendendo. Quando o anjo aparece, é Deus quebrando o silêncio. Quando o anjo aparece, é Deus quebrando o silêncio. Pastor, não estou entendendo. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, ele escreve, o anjo, ele pede para João escrever, diz, escreve, o anjo que está na igreja de Efésio, escreve ao anjo que está na igreja de Filadélfia, escreve ao anjo que estão nas 7 igrejas da Ásia, ou seja, quem é o anjo naquela época? Era o pastor que estava em silêncio, mas quando o pastor recebia a carta, caía de joelho e o anjo do Senhor dizia, fique em pé. Por quê? Porque quando nós se colocamos de joelho na presença de Deus, é Ele nos colocando de pé e Ele nos coloca. A Bíblia diz, irmão Jaiane, que quando o anjo aparece para Maria, irmã Rita, ele diz assim, salve cheia de graça. A Bíblia diz que ela se espanta. Ela se espanta. Por quê? Porque ela entendeu que quem estava falando com ela não era o anjo da terra. Glória. A Bíblia diz, irmãos, que ela se alegrou em espírito. Eu vou concluir, porque senão vai ficar cansado. Já passei 100 minutos. Mas a Bíblia diz que o anjo disse, salve agraciada. Ela olhando para trás para ver que saudação era aquela e percebeu que era um ser celestial. Deixa eu dizer, Deus é poderoso para enviar o anjo nessa noite. Deus é poderoso para enviar o anjo na tua casa e quebrar toda a maldição. Deus é poderoso para enviar um anjo na tua família e trazer boa notícia. Aleluia, Jesus. Aleluia! O anjo ele não chega fazendo efeito. O que eu acho interessante aqui de pregador hoje, que cria tanto efeito, que cria tanta coisa para entregar uma profecia. Não. Se foi Deus, diga que foi Deus. Se não foi Deus, diga que você sonhou. Se não foi Deus, diga que você sentiu.
sentiu. Só tinha o sentido de Deus, de me dizer que Deus já tinha honrado na terra. Quando acabou, e se Deus quiser e confirma, já era. O anjo disse assim: eu sou. Eu sou Gabriel, glória, que estou à direita do Papai Celestial e vim aqui hoje para te dizer uma boa notícia. Uma boa notícia. Que notícia é essa, rapaz? Tu vai dar a luz. Você vai engravidar. Esse homem que você vai engravidar, olha, Deus já disse para ela que é um homem. É interessante que a gente vai discernir muito aí que os pregadores tem alguém aqui. Tem alguém aqui que sentou nos rins. Tem alguém que não sentou nos rins. Irmãos, Deus me revela que uma mulher que está com problema, não, irmão. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que Deus diz para ele que está sentindo um problema. Sabe por quê? Porque o anjo Gabriel disse: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Aleluia. E dessa vez, Maria, ele não disse nada que uma mulher, não. Maria, tu vai engravidar, o nome do menino vai ser Jesus, vai ser poderoso, vai crescer no Espírito, vai ser chamado maravilhoso, vai ser forte, vai ser grande, vai ser chamado Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Maria, ela não escutou a voz do anjo, não, ela ouviu. Glória, escutar qualquer um escuta. Agora ouvir é diferente. A Bíblia diz que ela fala: eis aqui a serva do Senhor, cumpra, realize, concretize a tua obra em mim. Sabe o que está faltando? É de pessoas a ouvir a voz de Deus e dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. O que está faltando é alguém para dizer: eis-me aqui. E a Bíblia diz que Maria se vira para o anjo e diz: como é que pode acontecer um negócio desse? Se eu nunca conheci um homem, se eu nunca conheci um varão, por glória, aí se cumpre o que nós acabamos de ler. Não, isso é amada. Porque o natural é tudo. Se acaba, aleluia. Porque o natural é para qualquer um, aleluia. Mas o sobrenatural é para ele. Para Deus nada é. Se eu fosse pegar hoje para vontade, eu vou pegar. Aleluia! Sabe por quê? Porque para Moisés, aquele mar era o impossível. Me ajude, irmão, pelo amor de Deus. Porque para Moisés o mar era o impossível. Mas quando o povo está reclamando, Moisés vai orar. Aleluia, é como se Deus falasse para Moisés o seguinte: Moisés, esse mar para mim abre lá. O mar se abriu e o povo passou. Quem via Josué, o relato, rodeando Jericó, poderia dizer: as muralhas de Jericó são intransitáveis, mas diante de Deus as muralhas. Aleluia. Se eu fosse pegar, eu iria pegar o seguinte: nada para Deus é. Aleluia. Por quê? Porque nada para Deus vai impedir o teu sucesso. Eu não preciso dizer: assim diz o
eu não. Sabe por quê? As pessoas confundem profecia com o dom de profeta. Deixa eu lhe dizer uma coisa, pastor, o que é profecia? A palavra profecia é a no hebraico. Pastor, o que é Yeshua? A palavra impulsionada pelo Espírito. Porque senão Deus não usava uma criança para ser profeta. Mas quando a criança libera a palavra Yeshua, que é a palavra impulsionada pelo Espírito, é profecia. E acontece na tua vida. Aleluia. Então, nada é impossível quando Deus fala. Irmãos, era impossível estar aqui. Era impossível. Né? Era impossível. Mas quem disse que estava comigo é maior que qualquer bicho. Quem disse que nós estávamos um povoado Serra Grande, um povoado que para mim é um escárnio, para uma menina de 9 anos de idade, chegou para mim, pastor Isaías, Deus disse que Deus é com o Senhor, e eu ouvi aquela palavra, foi como uma flecha no meu coração, e na hora do acidente, que aconteceu o acidente, que eu vi meu queixo nos meus peitos, e tudo isso aqui sendo lavado de sangue, eu me lembrei da profecia, eu disse, Deus disse que é, e com ponto final. Eu acho que de noite, estou na luta, na Santa Vermelha, a dona Dalta, sem saber nada de mim, saiu a notícia. O pastor não resistiu, mas Deus já tinha dito que era comigo. E eu disse, sabe por quê? Porque para Deus nada. Quem olha para Eliseu, escute isso aqui. Quem olha para Eliseu, dentro daquele arraial de profeta, e alguém chega para Eliseu e diz: Eliseu, nós não podemos almoçar hoje. E parece que eu vejo Eliseu dizendo: por que, rapaz? É porque na panela tem gosto. Se nós comer, a comida foi envenenada. Aí parece que eu vejo, aleluia, Eliseu dizendo: essa morte para Deus é nada. Glória a Deus! Aleluia! Oh, não é emocionado. Porque para Deus nada é. Nada é mais valioso para Deus do que você. Porque tudo para chegar aqui, para me encerrar. O ouro não é precioso igual você. Aleluia. A fama não é precioso para Deus igual você. A riqueza não é preciosa para Deus como você é para Ele. Sabe por que eu estou aqui? É porque eu e você somos preciosos para Deus. Não há nada mais importante do que a minha e a sua vida. Por que, pastor? Porque a Bíblia me diz o seguinte, que a nossa alma não foi comprada aqui, nem de prata e nem de ouro, mas foi comprada a custo de preço de sangue, a saber, sangue carmesim, cordeiro imaculado, que João no dia 16, aí o cordeiro de Deus que viu o pecado. Eu quero que você saia daqui sabendo uma coisa, que para Deus nada é. Nada é impossível. Quando alguém disser na sua vida que acabou, que não tem jeito para o seu filho, que não tem jeito para o seu esposo, que não tem jeito para o seu quadro de saúde, não acredite nisso não. Se Deus disse que Ele ia salvar, Ele vai salvar. Se Ele disse que Ele vai restaurar, Ele vai restaurar. Se Ele disse que Ele iria fazer, Ele vai fazer. Não se preocupe com as circunstâncias. Não. Se Ele disse que vai, Ele vai. Amém? Amém. Presta atenção aqui para nós.
Glória a Jesus. A fera. Olha, nossa. Pregou meia hora. Graças a Deus. Tá bem? Maravilha. É assim que a gente vê. Amém, irmãos? Vamos ficar sobre os pés. Vamos orar. Deus continue abençoando, honrando a vida do nosso pastor Isaías. Deus tem feito maravilhas, irmãos. Quem viu e quem vê ele hoje, né? Rápido, rápido, rápido e rápido, porque Deus, Ele é. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.